Dia, professor, o sistema de cadastro que eu decidi fazer é um sistema de cadastro de uma academia. Aí eu vou explicar um pouco do código inteiro e depois eu vou mostrar ele funcionando. Aqui eu defini o struct do tipo aluno, que vai conter nome, idade, altura e peso. Essa daqui é meu primeiro void, que vai ser do cadastro do aluno, que ele recebe como parâmetro um ponteiro para um arquivo. E foi criada uma variável pessoa, que vai ser do tipo aluno. É que ele vai pedir para o usuário digitar o nome, idade, altura, peso. E vai ser gravado no arquivo principal. E depois do aluno ser cadastrado, ele vai imprimir na tela que o aluno foi cadastrado. Agora temos aqui o void deletar aluno, que ele vai receber como parâmetro também um ponteiro apontando para o arquivo. Foi criado do mesmo jeito, a variável pessoa do tipo aluno, um char para receber o nome do aluno a ser deletado, e esse a gente procura vai ser responsável por ver se aquele aluno existe ou não dentro do arquivo. O printf para receber, né, o número, e foi criado um arquivo secundário no modo escrita. Aí eu criei um while para ler as informações dos alunos, né, até o final da lista não, no caso do arquivo. Aí o if, com essa função aí que é responsável por comparar, ele vai ver se o nome, se pessoa.nome é igual a nome. Tipo, o nome que foi escrito agora é igual a algum nome que já tinha no arquivo principal. Aí se os nomes forem diferentes, tipo diferente de 0, ele vai escrever esse nome no arquivo secundário. Agora, se o procura for igual a 1, né? Se os nomes forem iguais, ele vai dar 1. Ele vai mudar o int procura para 1. Aí ele vai fechar o arquivo principal e o arquivo secundário. Aí vem aqui pro if de baixo, que é se o procura tiver dado 1, ele vai remover o arquivo principal, né? O nome do arquivo principal, e vai renomear o arquivo secundário com o nome do arquivo principal. Aí ele vai imprimir na tela aluno deletado. Agora, se o nome forem diferentes, né, não existir no arquivo principal, ele vai só remover o arquivo secundário e vai printar na tela aluno não encontrado. Agora a opção de editar. A estrutura dele é muito parecida com o de deletar. É basicamente as mesmas informações aqui no começo. Uma variável pessoa, tipo aluno, o char para receber o nome a ser editado, o int procura, o printf para receber o nome. E aqui vai ser aberto o arquivo secundário para armazenar o nome a ser editado de forma temporária, no modo escrita. E o loop, o while, que vai ler, né, as informações até o final do arquivo. Aqui a funçãozinha de comparação, que é comparar pessoa.nome com o nome. E se os nomes forem iguais, a variável procura vai de novo marcar 1, e ele vai pedir para o usuário digitar as novas informações, novo nome, nova idade, nova altura e novo peso. Aí essas informações vão ser salvas com um printf no arquivo secundário. Ele vai dar um fclose no arquivo principal e um fclose também no arquivo secundário. Aí, se os nomes forem iguais, ele vai remover o arquivo principal e renomear o arquivo secundário como o arquivo principal. Aí vai aparecer na tela aluno editado. Agora, se os nomes forem diferentes, ele vai só remover o arquivo secundário e printar na tela que o aluno não foi encontrado. Agora o void listar alunos, que foi onde eu tive maior dificuldade. Ele cria também a variável pessoa do tipo aluno. E aqui
nessa funçãozinha, fsec, não sei nem falar, eu não sabia da existência dela. Aí meio que na hora de ler os alunos, ele estava lendo sempre no final do arquivo. Ele não estava lendo todos. Ele só lia os alunos uma vez. E aí quando eu colocava para ler de novo, ele dizia que não tinha nenhum aluno no arquivo, mesmo existindo. Aí essa função é basicamente para isso, para o ponteiro apontar para o começo do arquivo. Aí aqui ele vai dar o printf, só para ficar bonitinho, alunos encontrados. Aí esse if vai ver se o arquivo foi até o final, sem ler nenhum aluno, sem a existência de nenhum aluno no arquivo. Aí ele vai printar que nenhum aluno foi cadastrado. Aí, se o arquivo tiver alunos, ele vai ler os alunos cadastrados e vai printar as informações, o nome, idade, altura, peso de todos os alunos que tem dentro do arquivo. Aqui temos a int.main com a declaração de um ponteiro para um arquivo, que é chamado de arc, o int.menu, e aqui é a abertura do arquivo principal no modo escrita e leitura. Um if que tem como parâmetro se o arquivo for igual a nulo, ele vai printar que não foi possível abrir o arquivo e vai retornar 1 como mensagem de erro. Aqui eu criei um do while, que esse loop vai se repetir até que a opção 5 seja digitada, que é justamente a opção que é para fechar o programa, que vai printar na tela o programa encerrado. Aqui criei 5 printf, no caso 6 printfs do menu, que ele vai ter opções de 1 a 5, que é cadastrar, deletar, editar, listar e o fechar programa. O scanf para ler a opção digitada no menu, que foi criada aqui no int.menu. Aqui eu criei uma estrutura de decisão Swift, que tem como parâmetro o menu, que ele vai ter os casos de 1 a 5. No caso 1, cadastro de aluno, ele vai dar um break. Caso 2, que aqui novamente eu tive que usar essa funçãozinha, porque eu usei inicialmente sem ela, só que ele não tava funcionando, ele tava fazendo a mesma coisa, ele tava lendo só o final de cada arquivo. Aí eu tive que criar no deletar, começar com ele apontando para o começo do arquivo, aí ele deleta, aí depois ele fecha o arquivo, depois ele abre de novo, aí depois ele volta a apontar para o começo do arquivo. Aqui no caso 3 a mesma coisa. No caso 4, de listar alunos. O caso 5, que é o caso de programa encerrado. E aqui um default, caso o valor digitado seja diferente de 5, ele vai estar na tela valor inválido. Aqui fclose e return 0. O código agora funcionando. Digitando a opção 1. Cadastrar um aluno. Nome, idade, altura e o peso. Aqui a função de... Eu vou começar com a função 4 de listar. Já tenho esses alunos cadastrados. Vou agora na função 2 de deletar. Vou deletar esse aluno. Agora editar um aluno, que é a função 3. Vou
listar o nome desse. Digitar novidade, altura, novo peso. Aluno editado. Agora eu vou listar de novo aqui os alunos. E 5, fechar o programa. Meu código foi esse, professor. Obrigado por ter aceitado o vídeo e espero que goste. Obrigada.